Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convidaria os irmãos, aliás, convido, para abrirem a Bíblia no capítulo 11 do livro de Atos. Tá bom. Livro de Atos, capítulo 11. Vamos começar a leitura no versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Esse é o momento da história da igreja em que, mês passado, celebramos aniversário da reforma de Lutero. Todas as vezes que eu leio Atos, e eu leio muito Atos, eu tenho uma impressão de que eu estou ouvindo o Mágico de Oz falar. Se vocês assistiram o filme do Mágico de Oz, vocês lembram que eles já tinham saído de Kansas há muito tempo, quando o mágico disse para Totó, Totó, eu tenho a impressão que nós não estamos mais em Kansas. Quando nós lemos Atos, nós temos a impressão de que nós não estamos mais naquela igreja. Porque as coisas mudaram tanto. E houve tanto grito para que não mudassem. E existem pessoas que acham que tem que mudar porque os tempos mudam. Mas por que tem que mudar se deteriorando? Será que a gente não pode mudar ficando melhor? Olha, quando nós vemos, as coisas hoje estão muito difíceis. Você vê sempre missionário reclamando. Eu gosto tanto das dificuldades, porque as dificuldades são desafios, e eu gosto de desafio. A igreja estava sossegada em Jerusalém. Joséfos disse que já existiam anos a igreja estava lá. Tudo sossegadinho, bonitinho. E Jesus olhou para a igreja e disse, mas o que esse povo está fazendo aí? Eu disse para eles, vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E aí então vocês vão poder ser meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria até os confins da terra. Mas eu acho que eles já estão achando que os confins da terra são em Jerusalém. Aí Jesus teve que agir. Aproveitou logo o ministério de Paulinho de Tarso, um rapaz forte, defensor da lei e da profecia, um rapaz espetacular. E ali, na sinagoga dos libertos em Jerusalém, surgiu a confusão, porque Estevão estava lá, mas Estevão era um rapaz cheio do Espírito e Paulinho era só cheio da letra. E eu sei que as coisas foram parar no Sinédrio, nós sabemos a história. E o caminho, a igreja que estava correndo o risco de ser absorvida como uma seita judaica, agora vai ter sua oportunidade. Porque depois da morte de Estevão, Paulinho de Tarso se viu tão fortalecido, ele cresceu, ele agora tinha autoridade, ele
direcionou o apedrejamento de Estevão, ele era o cara do momento. Ele desenvolveu uma perseguição aos crentes em Jerusalém, e como o crente é um povo que tem medo de morrer, a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, deixaram a cidade. Então você pensa agora a porção de crentes. Quando você diz coitadinhos, nada, é a igreja que está indo, é a igreja que está fazendo o que tem que fazer. Só que eles iam, mas eles levavam o que de mais lindo eles tinham, que é o que eles receberam. Eles levaram a palavra, eles levavam Jesus, eles levavam fogo ardendo no coração, eles levavam boa nova para entregar. E como é bom entregar uma nova boa, como é bom dizer uma notícia boa, como é bom chegar de primeira assim para anunciar. As pessoas hoje perderam o gosto por dizer uma notícia nova. Eu gosto quando os anjos chegam para os pastores e dizem: ei, nós temos uma notícia nova, um furo de reportagem para vocês, uma boa nova. E os pastores: o que é, o que é? E os anjos: esta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Pá! Isso foi uma bomba tremenda na hora. Ninguém sabia, Belém dormia, os religiosos não sabiam, os magos no Oriente perceberam. Esses anjos tinham uma notícia boa para entregar, uma nova boa. Nós temos a nova boa para entregar, desprezamos a boa nova. O que é que a igreja está pregando? Esse povo saiu de Jerusalém e se espalhou, mas aonde eles iam, eles levavam a boa nova e entregavam. O interessante é que este impedimento, esta dor, esta dificuldade, ter que sair da pátria, ter que sair da sua casa, deixando tudo para trás, parece um impedimento, na realidade uma oportunidade. Oportunidade. E foi a grande oportunidade. Eles se espalharam muito, mas hoje eu gostaria de falar de um grupo que chegou em Antioquia. Antioquia da Síria, porque também tem Antioquia da Pisídia. Eles foram para Antioquia da Síria. E eles não puderam calar o seu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós temos uma verdade viva, queimando como fogo no nosso coração, não existe quem possa calar a nossa boca. Ou você tem um fogo que queima em você, ou você tem um fogo que queima em você. Ninguém vai calar a sua boca. Foi isso que aconteceu com eles. E a boa nova ia sendo anunciada. A Bíblia diz que eles anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Só isso. Só isso. Era só isso que eles tinham para anunciar. Hoje parece que as pessoas ficaram com indigestão da palavra. Ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já falei. Isso eu estou cansado de saber. Ou então eles dão uma deturpadinha para ficar mais interessante. Ou então eles arremedam um personagem tal. Por quê? Porque a palavra de Deus para eles não têm a menor noção. Quando Deus diz, assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não voltam, não retornam, antes que reguem a terra e a façam brotar, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se Deus manda a sua palavra,
eu posso soltar a palavra, porque ela é viva e eficaz e ela vai operar. A palavra de Deus, não a minha. Palavra tem vida. Você imagina a palavra de Deus diz assim para a tempestade: sossega, vento, para. Lázaro morto de 4 dias, Lázaro volta, e ele vem. Você viu o que é uma palavra de Deus? Palavra de Deus. O profeta Ezequiel diz: a mão veio, me pegou e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta ficou lá. Ainda tem gente que quer visão espiritual. Toda vez que aparece um anjo, a primeira coisa que ele diz é: não temas. E depois me fez andar em volta, para tomar conhecimento, para chegar a uma conclusão. E Deus fez o profeta andar em volta, examinar a situação, e o profeta chegou a uma conclusão. A conclusão do profeta qual foi? Estão sequíssimos. Quando ele chegou à conclusão, então Deus perguntou para ele: filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? Deus está falando de ressurreição. E o profeta disse para Deus: Senhor, tu sabes. E Deus disse para ele: então profetiza sobre esses ossos. E diz para os ossos, olhe bem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve sim. O mundo vai ouvir se nós pegarmos a palavra de Deus. A montanha ouve, o morto ouve. Se for a palavra de Deus, porque não existe impedimento para a palavra de Deus. O problema é quando eu prego a minha palavra. Mas quando é a palavra de Deus, o Espírito Santo toma a dianteira. Na casa de Cornélio, Pedro começou a falar, o Espírito Santo disse: é comigo mesmo. Todo mundo batizado. O Espírito Santo toma a dianteira. Quando Cristo é glorificado, quando a palavra de Deus está sendo pregada, esse povo saiu de Antioquia e pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Era a única coisa que eles tinham que pregar. O impedimento que eles tiveram passou a ser oportunidade. Hoje nos escondemos nos templos. Se não tiver ar-condicionado, eu mudo para outra igreja. Os bancos estão muito duros, eu mudo para outra igreja. E já tem o pessoal do ICC, que é mais fácil. Igreja de Cristo em casa. E assim a coisa vai ficando mais difícil. Ali cresceu uma igreja, a grande igreja do primeiro século. A igreja de Antioquia. Uma igreja onde Barnabé chega, viu o potencial, correu, foi buscar Paulinho de Tarso. Ele não havia esquecido de Paulinho que estava em Tarso. Chegou lá: Paulinho, vamos comigo que tem um lugar no ministério lá. E foram os dois. Barnabé discipulou Paulo e junto com Paulo discipularam a igreja em 1 ano. Essa igreja fez a diferença na sociedade de Antioquia. A igreja brotou, a igreja apareceu, a igreja estava ofuscando. Por quê? Quando Jesus Cristo fala, ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele não diz vós sois luz, ele diz vós sois a luz do mundo. Esse artigo definido, ele está dizendo que não existe outra luz no mundo que não sejamos nós. Se a igreja não está aqui, não tem luz. Quando nós olhamos, muitas vezes a igreja na Bíblia é comparada com a lua. Por quê?
Porque a lua é um astro que não tem luz própria, mas ela capta a luz do sol, e com a luz que ela captou do sol, ela brilha na escuridão da noite. Assim a igreja recebe a luz que está no sol da justiça, que é Jesus. E na escuridão do mundo, ela brilha esta luz que ela recebe dele. Como dizem Cantares, quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, formidável, aterrorizante como exército de bandeiras. Pense esta igreja invadindo a escuridão do mundo, brilhante como o sol, formidável, causando pavor como exército de bandeiras, mas brilhando a luz que recebeu do sol da justiça. Nós somos a luz. E Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Não se pode esconder uma luz. Então, se ninguém acende uma candeia para escondê-la, por que eu acenderia uma luz para ficar escondida? Pois que brilhe a tua luz, e que todos vendo o teu testemunho possam glorificar o Pai que está no céu. Jesus Cristo quer ver a sua igreja indo. Ele diz em Cantares, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, mostra-me o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz. Mas a igreja se esconde nos templos. E por isso, quando nós vemos em Atos 13, a igreja em Antioquia já tinha profetas e mestres. E essa igreja vai nos dar uma lição. A Bíblia diz, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Paulo. E servindo eles e adorando, disse o Espírito Santo, olha bem, o que é que o Espírito Santo vai dizer para essa igreja? Separai-me agora. Eu gosto desse advérbio aí. Quando eu vejo a palavra de Deus, às vezes eu olho só pela gramática. Separai-me agora, você vê que é urgente, a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia diz, então eles, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi na hora. Você diz, mas o que é isso? Vai tirar da igreja de Antioquia logo o pastor e o copastor? É. O Espírito Santo está dizendo aqui, quem manda aqui sou eu. Todo mundo que acha que missionário é coisa menor, fica sabendo que Deus escolhe o melhor para missionário. E manda os dois. Uma das coisas que eu quero que você veja aqui, nós temos tanto preconceito, e não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não, porque eu sou negra, eu sei. E eu também luto contra alguns preconceitos. Aqui existia um homem chamado Simeão, o negro. Esta mão negra foi imposta sobre Paulo e sobre Barnabé, por ordem do Espírito Santo, e orou com eles para mandá-los para a Ásia Menor, para o Evangelho chegar na Europa e chegar até nós. Ele fazia parte da liderança da igreja. E ele ficou, agora como menos dos líderes, ficou lá na cabeça. Então, uma igreja onde não existia preconceito racial. Isso em Antioquia, a grande igreja de Antioquia. Outra coisa que nós vemos, aqui está escrito que um dos líderes era Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Ora, Colasso de Herodes, que significa irmão de leite, irmão de criação. Você já pensou, esse homem
se hoje tivesse aqui o irmão da Dilma nessa igreja, hein? Quantas honras para ele. O nome dele não está lá na frente. Primeiro vem o nome de Barnabé, depois vem de Simão, o negro, depois vem Lúcio de Cirene, depois vem o nome dele, para depois vir o nome de Paulo. Não está lá encabeçando, apesar dele ser irmão de leite do Herodes, o tetrarca. Então era uma igreja que tinha a visão. Não havia preconceito racial, não era uma igreja que escolhia sua liderança pelo currículo de ninguém e nem pelo que ela tinha no bolso. O que eu gosto é que quando o Espírito Santo diz separai-me agora, a igreja separou agora. Quando nós vemos, eles saíram para pregar a palavra. Uma igreja forte, porque era uma igreja mantida na palavra, uma igreja construída sobre a rocha, uma igreja que se firmava na boa nova do Evangelho, uma igreja que não teve problema para se esfacelar quando venceu uma situação em que Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. A Bíblia diz em Atos 15 que a desavença foi tão grande que eles vieram se separar. Barnabé desceu por Chipre com João Marcos e Paulo desceu por Tarso com Silas. Mas a igreja não criou as Pauletes e as Barnabetes. A igreja não se dividiu, a igreja continuou uma. Não sofreu nenhum problema. Igreja, hoje nós temos uma igreja, como já gritava e sofria João, o grande reformista Joãozinho. João foi o reformista primeiro a gritar. Quando ele viu que a igreja estava se desviando em Éfeso, ele começou a falar. Ele pregava sem parar, perturbou. Mandaram para a ilha de Patmos, uma ilha desértica no mar de Mármara, o mar Egeu. Pensa a frustração de João, quando chegou naquele lugar, para quem pregar? A igreja está se desviando, está entrando doutrina, está entrando heresia, doutrina falsa, está entrando... E Jesus, no seu jeito de fazer, um dos títulos de Jesus, maravilhoso conselheiro. Jesus vai ter um jeito para aconselhar João. Ele diz, João, você vai escrever 7 cartas para 7 igrejas. Olha, escreve para a igreja em Éfeso. Eu conheço as tuas obras, mas tu caíste do teu primeiro amor. Escreve para Esmirna. Eu sei que vocês estão morrendo, mas eu também morri e tornei a viver. Escreve para Pérgamo. Vocês estão misturados com o mundo, mas eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Escreve para Tiátira. Vocês estão aí com a mariolatria, mas eu sou o filho de Deus. Escreve para Sardes. Vocês têm fama de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Eu sou aquele que tem os 7 espíritos, a plenitude da vida. Escreve para Filadélfia, vocês querem pregar a palavra. Vocês precisam de oportunidade para anunciar a boa nova. Então eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta, porque eu sou o santo. Eu carrego o peso de vocês. Vão. Escreve para Laodiceia. Vocês são balofos. Vocês são uma igreja rica. Uma igreja que não falta nada. Laodiceia era uma cidade riquíssima que tinha bancos. Eles produziam uma lã negra muito apreciada na Europa. Tinha uma escola de medicina onde se descobriu a cura, um pó para cura de oftalmia. Era um povo que aplicava dinheiro no banco, era um povo que cuidava da saúde, era um povo que tinha prosperidade financeira. E ele diz,
vocês me causam nojo. Isso é sério, porque Jesus Cristo diz: estou a ponto de vomitar-vos. Ninguém vomita aquilo que não está no corpo. Jesus Cristo está falando para quem está no corpo: estou a ponto de vomitá-los. E à medida que ele ia dizendo isso, João ia dizendo: ué, mas ele sabe, ele está por dentro. Jesus Cristo sabia de coisas que o João não tinha percebido, porque o João estava em Éfeso, mas não estava em Esmina, nem em Pérgamo, nem em lugar nenhum. E Jesus Cristo foi dizendo para ele: mas João, eu me movo no meio desses candeeiros. Eu me movo no meio desses candeeiros. Agora, hoje João gritou. Foi o primeiro grande reformista que se incomodou, que chorou, que sofreu. Depois vieram outros e outros e outros e outros. E quando nós vemos explodir no século XVI com Lutero, não significa que antes não houveram muitos que foram parar na fogueira. Nós transformamos a doutrina santa em descrédito. As pessoas hoje estão rindo dos chamados evangélicos. Toleramos divisão em nome da lealdade interdenominacional. Cultivamos um espírito de religiosidade. Não pode beber, não pode fumar, não pode isso aqui. Eu canso de dizer: Adão não bebeu, Adão não fumou, Adão não adulterou. Não havia nem outra mulher lá no Éden para ele olhar as pernas. Adão pecou. Encorajamos o estrelato. Encorajamos o estrelato. Se as pessoas estão cobrando 7 mil reais por uma pregação, eu tenho que aprender a pregar assim. Se estão cobrando 25 mil reais para cantar 4 músicas, a culpa é dos pastores que aceitam. Me perdoem, mas eu tenho que dizer: vocês incentivam. E quando chama a irmã de Mé, dizem assim: traz a irmã de Mé que ela não cobra, aí não precisa dar nada, ela vive de brisa. É assim, não pode pagar, traz a irmã de Mé porque ela vive de brisa. Para com isso. Nós equiparamos o dinheiro com sucesso. Fulano é um homem cheio de sucesso, olha o ministério dele. Olha o ministério dele, que sucesso, que bênção. Dinheiro é bênção. Então abençoados são os donos de motel, porque tem dinheiro. E assim nós achamos um excelente meio de teologizar a ganância. Quando você estuda os mandamentos, você vai ver que o último mandamento, o 10º, é contra a cobiça. Por quê? Porque a cobiça é o aglomerado de todos os pecados. E quando você ouve certas palavras, que eu não digo pregações, teologizando a ganância e querendo mais, eu digo todos os pecados reunidos num só. Nos escondemos nos templos, estamos irrelevantes. Eu me lembro quando eu disse que queria subir o Morro Dona Marta, que eu queria fazer um trabalho, eu não tive, até hoje, uma pessoa que me incentivasse. Até hoje eu sei que foi Deus que mandou, porque só Deus. Porque se eu soubesse o que eu ia passar, não teria começado. Ensinamos as pessoas a escaparem, a se esconder. Nós estamos no momento, na igreja, que às vezes eu penso: será que já aconteceu o arrebatamento e eu fiquei? Porque a coisa está tão difícil. Mas quando eu estou muito triste, lembro uma palavra: eu edificarei a minha igreja. Amém? Nós sabemos que isso acontece porque Jesus Cristo é
ataca. Havendo ele dito, ele vai cumprir. A igreja é de Jesus. A igreja prospera. E prospera através de quê? Da palavra que Deus deixou, do Espírito que Ele enviou, do fogo que Ele ateou no nosso coração. João diz, eu vos batizo com fogo, com água, para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando Jesus Cristo toca fogo em você, por quê? Por que Jesus Cristo toca fogo? Você se lembra? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem é que passa pelo fogo sem que se queimar? Lembra? A Bíblia diz em Gênesis 3, 24. Havendo Deus expulso o homem e a mulher do Éden, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Então fica uma espada de fogo. E ninguém pode se aproximar da árvore da vida por causa do fogo. No dia que eu me rendo totalmente, que o Evangelho de Jesus Cristo atinge a minha vida, como diz Paulo, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. Jesus Cristo batiza você no fogo, você vira uma tocha de fogo. Você pode atravessar pela espada de fogo para se alimentar da árvore da vida, porque fogo não queima fogo. Então é quando você pode receber essa palavra, é quando você pode crescer nessa palavra, é quando você pode ser transfigurado por essa palavra. Porque no momento em que você nasceu no Espírito, Deus lhe deu o famoso arquiteto invisível, que é o Espírito Santo. Ele vai formar em você o filho que Deus quer. Porque Deus diz assim, e aqueles que de antemão conheceu, a eles predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre tantos irmãos. O Pai é tão maravilhado com Jesus, que Ele quer que cada um de nós seja igual a Jesus. Então Ele nos dá o Espírito, e o Espírito vai fazer de nós filhos de Deus. O trabalho começa ali. Existe o que se chama um novo nascimento. Quando você nasceu dos seus pais, você começou a mostrar caracteres genéticos da sua família. Mas quando você nasce no Espírito, você começa a mostrar caracteres espirituais. Porque agora você tem um pai que é Espírito. E para isso é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. E esse trabalho dura toda a sua vida. O trabalho da carne, do mundo e do diabo é tentar impedir isso aí. Esse segundo nascimento, assunto obsoleto, mas que é absoluto, não se prega mais hoje. Arrependimento, santificação, novo nascimento não são assuntos para serem pregados na igreja, afinal de contas. Isso não dá ibope. É como trabalhar com crianças pobres, não dá ibope para a igreja, porque não traz novos crentes. Quando eu cheguei no Morro Dona Marta em 1990, era a favela mais violenta do Rio, a maior concentração de centros de macumba. Entrei lá, 12 anos depois, acabou o último centro de macumba. Eu nunca fui no centro de macumba, eu nunca chamei a macumbeira para pregar para ela, nunca. Eu só mostrei o que eu tinha que mostrar, amor. Porque se eu vou numa favela para procurar quem é bandido,
Eu não preciso subir uma favela para procurar bandido. Eu encontro lá embaixo mesmo, na Zona Sul, em Brasília, em qualquer lugar. Porque bandido é pecador. Agora, por quê? Se aqui sempre se criou o filho do rico para ser doutor e o filho do pobre para ser empregado dele. Será que é para isso que Deus criou o homem? Existe um coração lá dentro, gemendo e chorando por uma coisa maior, pela grandiosidade. Porque Deus nos criou. E quando eu comecei ali, 12 anos depois, acabou o último centro de macumba e eu só ensinava o evangelho para as crianças. Em 2012 acabou o último centro de macumba. Em 2004 o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008 foi montada lá a primeira UPP, sem uma prisão, sem um tiro, sem uma gota de sangue. A Rede Globo quis saber por que fez um censo, descobriu que tinha 83% de evangélicos na população do morro. Evangélicos. Mas as moças ainda casam grávidas. O trabalho está longe de ser completo, mas ouvem a palavra. O importante é que ouçam a palavra. Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear. E a semente é a mesma. O solo é que é diferente. Então, semeando sempre a mesma palavra, uma hora ela cai no solo fértil que vai produzir. Nós precisamos saber. As coisas estão aí para fazermos. Porque nós estamos tão embaraçados com as coisas. C.S. Lewis, ele diz que se você botar uma panela de água fervendo e botar uma rã dentro, ela pula e salta. Mas se você botar uma panela de água fria, botar a rãzinha lá dentro e depois botar no fogo, com fogo brando, a água vai aquecendo e ela vai se adaptando. E aí ela entra em ebulição e a rãzinha está lá embaixo, mortinha. Ele diz que é assim que nós estamos sendo cozidos hoje. É pelo gradualismo. As coisas entram na nossa vida e nós vamos nos adaptando a esse estilo de vida mundano. Infelizmente, são tão poucos aqueles que levantam a voz, parece que são todos amarrados. Eu posso gritar, porque eu não tenho conchavo com ninguém. Ninguém paga o meu salário. Ninguém me dá o ar que eu respiro. Aquele que me chamou e que convenceu o meu coração, que me deu a fé básica para aceitar Jesus e que multiplica essa fé todos os dias enquanto eu cresço. A Ele seja a glória. Nós estamos gradualmente morrendo. Tem uma mulher que Jesus deu como exemplo. Um dia ela notou que faltava uma dracma. Quando ela notou que faltava um valor, que dracma é valor, ela correu para buscar uma candeia e pegou uma vassoura e não era para voar. Porque um dos valores desapareceu. Ela sabia, minha casa está na escuridão. Minha casa precisa de luz. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Como é que aquela luz foi se apagando? Não foi de uma vez. Como é que a poeira foi entrando? Ela sabia que precisava de vassoura. É porque tudo vem aos poucos. E nós vamos nos adaptando. Pouco a pouco vamos morrendo. A igreja em Antioquia era uma igreja vibrante. É uma igreja que pode ser exemplo, que pode ser modelo. Uma igreja que não teve medo de pregar onde ninguém tinha ouvido de Jesus. Eles pregavam a boa nova. Eles pregavam o evangelho da salvação. Eles cresceram, prosperaram
não no dinheiro, mas prosperaram na santidade. Foram apelidados de cara de Cristo. Oh, que apelido maravilhoso. A igreja em Antioquia é o modelo para nós ainda hoje. Precisamos de uma reforma que nos leve ao século onde aconteceu essa igreja. E não ao século XVI, onde Lutero mostrou a cara. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.